Vamos adorar ao Senhor e exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Salmo de número 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Tenho a certeza que você, que confia no Senhor, é tão firme quanto o monte, e que você e eu possamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor, e que não venhamos a estar abalados por qualquer situação que possa estar à nossa volta. Convido você a orar e a falar com Deus. Pai, diante do Senhor nós estamos. Queremos ouvir a Tua voz, entender, ó Deus, os Teus planos, seguir a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Dá-nos condição, ó Deus, de assim o fazer. Abre a nossa mente. Queremos, ó Deus, estar com a mente aberta, com o coração pronto, que a nossa vida venha a ser um terreno fértil, para que a boa semente da palavra de Deus possa cair sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a fazer parte do nosso canal, inscrevendo-se, também dando um joinha, tocando o sininho para receber novas notificações e ser um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem, este culto para mais 3 ou 5 pessoas. Aí, na sua própria casa, na sua mão, você só apertar o botão compartilhar e envie esta mensagem para abençoar as pessoas. Agora chegou o momento da nossa adoração. Vamos louvar e adorar o nosso Deus? Enquanto isso, olha, se você ainda não preparou, prepare aí um pão sem fermento, ou um biscoito, uma bolacha, água e sal, e ainda o suco de uva, para daqui a pouquinho tomarmos a ceia do Senhor. Você é convidado para esta ceia, e quem convida é o Senhor para fazer parte desta mesa em nome de Jesus. Agora vamos adorar e bendizer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
valor, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estamos estudando o Salmos dos degraus, ou de romuagem, ou o Salmo da peregrinação. E hoje nós vamos para o Salmo de número 125. Na minha Bíblia está com o título Fé Inabalável. Fé inabalável. Portanto, nós vamos olhar para esse salmo e tirar lições para a nossa vida. Veja só o que diz: os que confiam no Senhor são como montes, ou monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos. Senhor, em nome de Jesus,
queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, que Teu Espírito venha invadir a nossa vida, a casa daqueles que estão ouvindo esta mensagem, fazendo o que lhe apraz. Em nome de Jesus, amém. Ao olharmos para esse salmo, não conseguimos identificar quem é o autor, mas sabemos que a circunstância em que ele foi escrito era possivelmente quando alguma nação estrangeira estava oprimindo Israel, ou ainda quando da época do governo de um rei em Judá que não temia ao Senhor, por isso oprimia o povo. Particularmente, penso que a primeira alternativa parece ser a mais plausível, em algum momento em que uma nação estrangeira estava oprimindo Israel. Mas seja qual for o histórico que tenha motivado o escritor, através do Espírito Santo, aqui o pano de fundo é uma adversidade. E essa adversidade, ela pode ser entendida por nós, quando um cristão, um peregrino nessa terra, aquele que caminha para a tão sonhada Canaã eterna, passa por dificuldades, momentos difíceis. Como esse peregrino, como esse cristão, como esse crente pode superar e continuar andando em direção à eternidade? Primeiro, nós podemos lembrar das promessas do Senhor. O cristão, o peregrino, que está caminhando, e como esses peregrinos que caminhavam para Jerusalém, para a festa, ou uma das 3 festas litúrgicas do calendário judeu, eles então precisavam lembrar-se das promessas do Senhor. E em primeiro lugar vem a primeira promessa, claro, primeiro lugar, primeira promessa, os que confiam no Senhor. A promessa desta confiança no Senhor são como o monte Sião. Alguém pode perguntar, o que significa confiar em Deus? Realmente, essa pergunta, ela exige uma resposta rica e ampla. O que significa confiar em Deus? Olha, confiar em Deus, em sua essência, é a ideia de se sentir seguro, despreocupado, através da nossa inabalável fé genuína, estar descansado sobre o alicerce da verdade, quando a opressão, a adversidade vier sobre a nossa vida. Você está seguro? Você está despreocupado? Sua fé continua firme no Senhor? Você está descansando sobre o alicerce da verdade de Deus? Nesses momentos de pura adversidade, pandemia, situação econômica, crise nas empresas, falta de um monte de recursos, falta de equipamento na economia, a inflação chegando, preços aumentando, salários cada vez mais apertados, você
Tem confiado no Senhor? Ou essas coisas têm abalado a sua fé? Tem levado você a ficar bastante tenebroso, com medo? Derek Kidner faz uma declaração muito interessante sobre os que confiam no Senhor. Ele diz assim: os que confiam no Senhor revelam uma das muitas facetas do nosso relacionamento com Deus. Os que confiam no Senhor são também aqueles que temem, amam e o conhecem. São aqueles que compreendem sua total dependência dEle. Você tem confiado no Senhor de tal maneira que você tem total dependência do Senhor? John Gill explica que os que confiam no Senhor são aqueles que não confiam em si mesmo, são aqueles que não depositam a sua confiança nos seus próprios corações, ou em suas próprias forças, ou nas suas próprias habilidades, mas os que confiam no Senhor é aqueles que estão tranquilamente depositando a sua vida na presença do Senhor e dizendo: o Senhor toma conta da minha vida. Esse salmo, chamado de Romuagem, canção dos peregrinos, expressa um momento justamente de grande pressão, mas ele está dizendo assim: olha, nós confiamos no Senhor, e ao confiarmos no Senhor, são como Monte Sião, que não se abala. A cidade de Jerusalém era cercada por vários montes, mas o Monte Sião, citado pelo salmista, é aquele que abrigava o templo do Senhor, que havia sido construído em Jerusalém, bem como o palácio real. Esse monte é usado frequentemente nas Escrituras como a figura de habitação de Deus com o seu povo e da estabilidade das promessas da sua aliança. Então, quando o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, está falando sobre segurança e estabilidade espiritual que essas pessoas conseguem desfrutar. Minha pergunta a você é: você tem estabilidade, segurança de que Deus está sobre a sua vida? Você vive num mundo em constante mudanças, no mundo onde todas as coisas parecem ser tão passageiras e valores tão descartáveis, porém, confiando no Senhor, são inabaláveis e permanece para sempre. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Você continua firme, inabalável? Ou quando é cercado de adversidade, logo treme, logo fica desesperado, logo começa a tirar os olhos de Deus? Olha, quando olhamos para o Novo Testamento, encontramos a história de Pedro, alguém que confiou no Senhor e desceu do barco e andou sobre as águas. Mas quando ele começou a tirar os olhos do Senhor e colocar na onda, começou a afundar. Confiar no Senhor é a estabilidade de andar por sobre as águas, sabendo que o Senhor nos dá condições de sermos mais do que vencedores com as adversidades que possam
nos cercar. E ainda diz que são como o monte Sião, que não se abala, mas que continua firme para sempre. O relacionamento de um verdadeiro crente com Deus não é um mero relacionamento superficial, mas é um vínculo que começa aqui e se estenderá pela eternidade. Permanece para sempre. Que bênção! Nós podemos ter a certeza que essa relação que temos com o Senhor vai ultrapassar a nossa jornada aqui na terra e entrará na eternidade. Qual é o tempo da eternidade? Nós não podemos medir. Se tirar eternidade, ou se colocar eternidade, multiplicar por eternidade, dará eternidade. Eternidade não é possível medir. Permanece para sempre. Os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, dificuldades e quaisquer que sejam as circunstâncias adversas. Permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda promessa é que os que confiam no Senhor têm proteção. Veja só o que nós encontramos aqui. Geograficamente, Israel fica em um plano cercado de montanhas altas. E o salmista utiliza da ilustração dessa paisagem geográfica para falar da proteção do Senhor na vida dos que nele confiam. Ou seja, olha lá, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. O Senhor está ao meu e ao seu redor, ao nosso redor. A aplicação aqui do texto é que, olha, aquele que confia no Senhor, ele pode contar com a proteção, com a presença de Deus ao nosso lado, ao nosso redor. Isso nos faz entender que não estamos sozinhos. Ao nosso redor está o nosso Deus, o nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Teremos sua proteção. A nossa luta, muitas vezes, contra o inimigo da nossa alma, Satanás, contra a natureza pecaminosa, contra o mundo, contra a perversidade, com esta batalha que nós estamos envolvidos, podemos contar, sim, Senhor, com a proteção do nosso Deus. Em terceiro lugar, veja que também podemos contar com o livramento. 3 promessas especiais que nós encontramos nesse texto. Quando confiamos no nosso Senhor, temos essa proteção, temos esse livramento. O texto nos revela o seguinte no verso de número 3: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Aqui, como o contexto muito possível se refere a um momento em que o rei ímpio domina sobre Israel, ou uma nação estrangeira domina sobre Israel, o salmista faz a referência que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte ou a terra de Israel. Cetro é o bastão real, símbolo de poder. E o salmista afirma que se essa dominação fosse demasiadamente
prolongada, muito justo poderia não resistir à tentação e agir de forma injusta. É isso que está dizendo aqui, olha, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Ou seja, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, no qual o Senhor, Ele vem dar o livramento. Aqui é algo muito especial. E quando olhamos para Mateus capítulo 24, verso de número 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Encontramos aqui o Senhor sendo aquele que vem trazer o livramento sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que se Ele não viesse trazer esse livramento, teríamos essa situação difícil e complicada. Alguns que não iriam conseguir se manter firme. Pausa aqui. Meu amigo, a chave está ali, ó. Você quer me dar aqui? Depois você arruma aqui. É a de orelha aí. Tá. Fala para ele esperar um pouquinho, que já nós vamos até o banco como ele havia combinado. A palavra de Deus ainda, no verso de número 4, diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqui há uma oração. É interessante que depois do salmista incentivar a confiança no Senhor, ele ora pedindo a ação de Deus. Ele faz isso para que entendam que a fé e a oração são inseparáveis. Elas estão juntas. É necessário que seja assim, pois muitas vezes somos oscilantes. Ao orar, o salmista está ensinando que deveria confiar no Senhor, mas não ficarem em passividade. Deveriam também ter uma atitude de buscá-lo ardentemente em oração. Pergunto a você nesta hora, a você que confia no Senhor e que é como um monte em Sião, que não se abala, mas que fica firme, permanece firme. Pergunto a você, você tem esta confiança e você tem essa proatividade de oração? Está sempre clamando, orando, suplicando o auxílio em meio às aflições? Veja só que o salmista pede para Deus fazer bem ao povo, na perspectiva de mantê-los firme em sua presença, preservá-los em meio à tentação e muito mais, é ter a ciência de que o Senhor guarda, o Senhor preserva, o Senhor está sobre o seu povo e suplicando que o Senhor faz o bem aos retos de coração. Ou seja, que em meio a qualquer situação, tribulação, seja qual for, nós podemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, e seja qual for a adversidade, podemos ter a certeza que o nosso Deus
nos guarda, nos protege. E quando nós oramos, todo o bem do Senhor vem sobre a nossa vida. Para chegarmos ao final dessa pequena porção da palavra de Deus, vemos então o verso 5 que diz: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Aqui temos 2 pontos importantes. O salmista nos adverte a estarmos vigiando contra as tentações. Ele faz referência àqueles que cedem às pressões, que estavam sobre o cetro da impiedade e deixaram-se contaminar, não suportando as tentações. Seja qual for a pressão que você estiver passando, não ceda, não abra mão, fica firme em nome de Jesus. Não deixe que essas pressões venham levar você a se afastar de Deus. Esse pequeno trecho faz-nos refletir do nosso proceder em meio a ambientes hostis à fé de Cristo. A pressão sofrida, seja no trabalho, na faculdade ou em qualquer círculo social, nós não podemos ceder. O verso de número 5, parte B, que haja paz sobre Israel. A isso, muita gente devia bradar um som bem forte em nome do Senhor. O salmista deseja que a paz em Israel, quando a paz, a segurança, saber que os maus não prevalecem. Para concluir a mensagem, há alguns pontos de aplicação e eu quero deixar bem rapidamente e encerrar trazendo algo para você. Primeiramente, à luz desse texto, precisamos lembrar que a igreja sempre enfrentou a adversidade em sua caminhada nesse mundo. Nenhum cristão pode esperar que estejamos longe de qualquer problema. Eles sempre estarão presentes. Porém, cabe a você e a mim confiarmos plenamente no Senhor, sabendo que Ele nos sustentará e nos dará condições para prosseguir avante. Segunda implicação, você pode ter a certeza que apesar de todas as circunstâncias adversas nesse mundo, você está seguro nas mãos de Deus. Nós podemos ter segurança nas mãos de Deus. Ponto muito importante sobre a perseverança dos santos, que mantenhamos firmes no Senhor e Ele irá nos proteger. Terceira lição, não tenha pressa para ver o juízo de Deus sobre aqueles que oprimem o seu povo. Isto é algo que certamente vai acontecer. Vai acontecer. O cetro dos ímpios não permanecerá, verso de número 3. Quarta implicação, não esqueça que é fundamental para alimentar a nossa confiança no Senhor, perseverar constantemente, alimentando da palavra e da oração. Oração sem cessar. Quinta implicação, se a provação te parece demorada, não desanima não. Permanece firme. Permanece firme em nome de Jesus. E por último, seja grato
por Cristo, que suportou até o fim. Até o fim. Sabendo que assim como ele obteve vitória, eu e você obteremos a vitória no Senhor e a paz reinará sobre a nossa vida. Oremos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar no nosso coração. Pai de amor, precisamos do Senhor, da Tua graça e do Teu favor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Chegou o momento especial da ceia do Senhor. Essa ceia não é da igreja nem do pastor Marco, essa ceia é do Senhor. Todos estão convidados para participar dessa ceia. Você está na sua casa, tome o pão e o vinho, para que você então possa participar da ceia do Senhor. Os elementos especiais: pão sem fermento, suco de uva, que foi esmagado para se tornar esse líquido. Lembrando que, assim como Jesus foi esmagado na cruz e o seu sangue, através dele, podemos ter perdão e remissão de pecados. Gosto muito de olhar para 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, onde o apóstolo Paulo nos dá aqui as orientações. 1 Coríntios trata de uma carta onde a igreja tinha sérios problemas, mas diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Aqui na ceia é um momento especial de 3 olhares. O primeiro é um olhar para o passado, lembrando que é um memorial, algo histórico. Pão sem fermento, partido, rasgado, mastigado, lembra do corpo do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Isaías 53, onde o Senhor foi trucidado, lembramos do suco fresco de uva esmagada, Jesus que foi esmagado, o seu corpo, o seu sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos ter perdão dos pecados. Quando olhamos ou temos um segundo olhar, é um olhar para dentro. Está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Eu não posso examinar você, mas é um olhar para dentro. Primeiro um olhar para o passado, mas segundo um olhar para dentro. Um olhar para dentro que nos leva à purificação, nos leva a perdão, dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. É um olhar para dizer: sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau que não te agrada, que não agrada ao Senhor, e que nós possamos fazer um acerto.
lembrando que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Mas também é um olhar para frente, para o futuro, um olhar profético, porque quando a gente come e bebe, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando olhamos para Mateus 26, verso 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. É um olhar para o futuro, lembrando que Ele voltará para nos buscar. Tome o pão nesse instante. Ele não é o corpo, mas simboliza o corpo do Senhor, partido na cruz por nós. Vamos comer e sermos agradecidos. Ó Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, por ter enviado o seu Filho, o qual tomou a cruz no meu lugar, morreu por mim. Era um pecador, mas o Senhor me resgatou, comprou com a vida do Senhor Jesus. Muito obrigado. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Tome e seja agradecido. Senhor, através do sangue derramado, podemos ter perdão e purificação dos nossos pecados. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou o momento de adorarmos o Senhor com o nosso dízimo, nossa oferta. Você tem andado em fidelidade, é chamado para dizimar, porque o dízimo é a nossa fidelidade para com o Senhor. Deus nos dá 100% e pede que devolvamos a Ele apenas 10%. A oferta é o símbolo da nossa gratidão. As contas estão na tela, você pode fazer aí com o seu celular, fazendo a transferência. Se quiser usar o Pix, é 19 98349 0033. Vamos orar. Pai, estamos agradecidos pelo privilégio de dizimar e ofertar. Se estamos fazendo isso, é porque o Senhor tem sido fiel e tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Abre a janela dos céus, derrama a bênção sobre a vida dos teus servos. Pai, que a tua graça, que o teu favor possa estar sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Chegou o momento de nós orarmos, e a oração nada mais é do que falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração e falar com o Senhor, seja qual for a tua necessidade. Essa é a hora de colocar diante do Senhor. Salmo de número 120, o qual nós já estudamos aqui, diz assim, na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve, e Ele te ouve. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito. Obrigado pela sua fidelidade para conosco, pela sua bondade. E nesta hora, clamamos a Ti, que o Senhor venha com Teu Espírito, curando, restaurando, fazendo um milagre na vida do Teu servo, da Tua serva, convertendo corações, transformando, ó Deus, relacionamentos. Ó Deus, essa família que está para passar por um rompimento, pensando em separação, restaura, muda, transforma, faz um milagre. Cremos no Teu poder, muda a história. Ó Senhor, em nome de Jesus, confiamos no Senhor e suplicamos o Teu favor. Pai, é em nome de Jesus que nós clamamos. Amém e louvado seja o Senhor. Nós vamos chegando para o final. Compartilhe a mensagem, inscreva-se no nosso canal e convido você a receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.